amados. Nesta manhã, viemos estar dando continuidade à nossa EBD, especificamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Esse vídeo ele vem para a gente fazer um fechamento, uma conclusão conclusiva de todo o texto e para a gente observar como, Jesus permitiu cada etapa, vivida nesse texto. Nós observamos que na aula que logo no início do texto ele começa nos dizendo, especificamente do versículo 1 ao versículo 8, a perseguição de Saulo às famílias, a perseguição de Saulo ao povo de Deus. E aí o texto diz que Saulo invadia casas, arrancava mulheres, homens, mulheres, crianças e colocava-as em cárceres e colocava-os na prisão. O texto continua dizendo, o texto da continuidade, dizendo que a multidão ali ela se dispersa. Todo mundo corre naquela meia perseguição, um correndo para o lado, outro correndo para o outro. O texto diz que os discípulos se mantiveram unidos ali, porque o pastor ele precisa dar vida para a sua ovelha, ele dá vida à sua ovelha, para as suas ovelhas. Então os discípulos ficam ali em Jerusalém, mas aquela multidão que estavam próximos dos discípulos, vendo os milagres de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, ela dispersa, ela corre, O texto faz uma ênfase, traz uma ênfase a Filipe, que era um diácono da igreja, servia, estava ali sempre servindo e aprendendo a palavra do Senhor. Filipe também, junto com a multidão, se dispersa. E Filipe migra agora para Samaria, mas continua o processo da pregação da palavra de Deus. E Filipe começa evangelizando, falando do amor de Deus, levando a palavra, repreendendo demônios, curando enfermos. E muitas pessoas começam a ver aquilo, e começam a ter um contato com o Evangelho de Cristo, não só de ouvir, mas de ouvir e ver. Porque vê não só Filipe pregando, mas também fazendo por meio do Espírito Santo. A Bíblia continua. O texto vai continuar dizendo que existia na cidade um rapaz chamado Simão, que era um mágico e que muitos ali já o conheciam, já morava há muito tempo, era uma pessoa muito popular e que as pessoas achavam que o que Simão fazia era algo que vinha de Deus, algo que provinha de Deus. Simão era um ilusionista, um mágico, E de repente, quando Simão vê Filipe fazendo, as obras do Senhor, curando, ele começa. Isso chama a atenção de Simão. Automaticamente, todo aquele trabalho de Filipe em Samaria repercute em Jerusalém e é enviado de lá para cá Pedro e João. Pedro e João vêm para ver como é que estava a igreja implantada por Filipe, e vê que muitos samaritanos já tinham se entregado ao Evangelho do Senhor. E ali eles são batizados, eles recebem o Espírito Santo de Deus. Simão também observa esse recebimento de Pedro e João do Espírito Santo, e ele começa a querer aquilo, mas o coração dele está ali somente para tirar o foco das pessoas de Cristo. Satanás mais uma vez tenta entrar na igreja agora para tentar confundir as pessoas, Com a chegada de Simão junto aos discípulos, Simão aceita Jesus, Simão é batizado, mas Simão não recebe o Espírito Santo de Deus, porque o seu coração ainda se encontra em pecado. Jesus desmascara Simão, A gente vê que Pedro confronta Simão e coloca isso diante dele, quando ele tenta comprar o Espírito Santo, quando ele oferece dinheiro pelo Espírito Santo. E a gente vê que em nada se mudou a feição de Simão. Continuou as velhas práticas, apenas migrou de cidade. Vimos isso até o final da aula passada. A partir dessa aula agora, a gente vai fechar agora a partir do versículo 26 ao versículo 40. E eu convido você a pegar a tua Bíblia em casa agora, coloque no colo, na mesa, onde você estiver, para que a gente faça a leitura junto. Amém? Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26 ao 40, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo.
E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse-lhe: entende tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosqueia, assim não abriu sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu jumento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhes anunciou Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse-lhe o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco, e júbilos continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. A gente observa agora que Filipe recebe um novo chamado da parte de Deus. Jesus agora, pede, o Espírito Santo agora, ele direciona Filipe para a cidade da Etiópia, para encontrar esse jovem, para encontrar esse moço, encontrar esse eunuco e falar do amor de Deus. Veja como a preciosidade, a preciosidade de uma vida para Deus. A gente observa que nesse período, Filipe ele teve muitas oportunidades. Digo oportunidades porque ele foi usado em todas as oportunidades que o Senhor assim o trouxe. Mas porque de fato ele diz assim para Jesus. E em nenhum momento a gente vê Filipe se questionar: não, Senhor, por que eu? Filipe sempre de prontidão, ele usa o eis-me aqui. Então, a gente vê essa força dentro dele, esse desejo de querer servir, de dar continuidade ao Evangelho do Senhor, de falar do amor de Deus, de poder compartilhar daquilo que ele vive. Então, a gente observa que a partir desse texto, o livro que nós estamos estudando, o livro de Atos, ele vai dizer que do versículo 26 ao versículo 40, a evangelização precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. Ali já é um novo método, um novo modo de evangelização que Filipe recebe através do direcionamento do Espírito Santo. Filipe foi de encontro a alguém. Esse alguém, o Senhor via que necessitava de esclarecimento para dar continuidade na obra do Senhor. O Espírito de Deus dirigiu-se aos passos de Filipe para o deserto. Por lá viajava um eunuco,
de utopia, que precisava de esclarecimento espiritual. Simon vai dizer que, se compreendermos a palavra eunuco, literalmente, veremos o cristianismo removendo barreiras erguidas pelo judaísmo. Um estrangeiro podia se converter-se ao judaísmo, mas o etíope, que era eunuco, não podia participar plenamente da adoração no templo, como a gente vê lá em Deuteronômio 23, verso 1. A partir, desse momento, a gente observa que Filipe conhecia bem Jerusalém, e apesar de ter viajado a Jerusalém para estar junto com os irmãos, Filipe também teve outras experiências. De igual modo, aquele eunuco também ele tinha ido para Jerusalém para adorar e já estava agora retornando, E aí a gente observa que, apesar de ter viajado a Jerusalém para adorar, ainda era considerado um semiprosélito. Mesmo assim, o Antigo Testamento predisse o dia em que os estrangeiros e os eunucos não seriam mais excluídos da comunhão do povo de Deus. A gente vai ver lá no livro de Isaías, capítulo 26, do versículo 3 ao versículo 7. Observamos dessa forma que Filipe inicialmente leva para o seio da igreja os samaritanos, que estavam entre os judeus e os gentios. Agora leva o etíope, que era um meio convertido ao judaísmo, para a Assembleia do Senhor. 5 verdades devem ser observadas nesse momento. Precisamos fazer 5 observações. Em primeiro lugar, é preciso saber que uma vida vale todo investimento do mundo. Vamos ler Atos. Vamos refazer a leitura de Atos, do 26 ao 30. Atos 8, capítulo 8, a partir do versículo 26 a 30. O que é que diz? E um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. A gente não vê aqui Filipe questionar: não, Senhor, não vou depois, deixa para amanhã. Deus disse: levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o livro do profeta Isaías. A gente observa que ele começa a ler, mas ele não entende. E a gente viu o Espírito Santo de Deus enviar alguém, levar providência de Cristo para que a obra seja dada continuidade. Filipe sai de um avivamento na cidade de Samaria e vai para o deserto por orientação divina. Mário Neve vai dizer acertadamente que quando o homem se interessa por Deus, logo descobre que Deus também, por ele, se interessa. Porque o eunuco estava lendo as Escrituras. Deus lhe enviou um intérprete das Escrituras. Deus tira Filipe da comunhão e o envia para evangelizar uma única pessoa no deserto. Para Deus, uma vida vale todo investimento. Nós temos um filme que ele faz uma citação, no filme A Lista de Schindler, O protagonista declara: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Aquele etíope foi missionário em sua pátria, o primeiro africano a ser salvo e enviado como embaixador de Cristo. Nós precisamos estar disposto a pregar para a multidão e também para uma única pessoa. Esse eunuco era um alto oficial da rainha de Candace. John Stott diz que Candace
não era um nome pessoal, e sim um título dinástico da rainha mãe, que exercia certas funções em nome do rei. Esse oficial era uma espécie de tesoureiro ou ministro das finanças. Então a gente observa que nós temos ali um tesoureiro, nós temos ali um eunuco que queria conhecer mais da palavra de Deus, que tinha grande influência e que seria referência aonde ele fosse. O que é que Deus faz? Deus, através do Espírito Santo de Deus, tira Felipe ali da comunhão com os irmãos, que a coisa já estava começando a crescer em Samaria, né? Ele estava ali com os irmãos e leva ele agora para o deserto, para Felipe traduzir, para Felipe falar do amor de Cristo, daquilo que Felipe vivia. Ele só estava lendo, o eunuco foi para um momento de Jerusalém, um momento de adoração, voltou, mas não entendia. Então Jesus pega Felipe ali, traz, e coloca. A gente vê a estratégia, né? Muitas vezes a gente só se preocupa com quantidade e esquece da qualidade. Aqui está um exemplo claro de qualidade. Não tinha muitos, mas só tinha um. E esse um era referência para onde ele iria. Em segundo lugar, é preciso ir lá fora para onde os pecadores estão para levá-los a Jesus. Muitas vezes nós queremos ficar somente em 4 paredes e achamos que o evangelho só pode ser dito ali ou só deve ser dito ali, simplesmente porque estamos numa zona de conforto. Queremos estar ali sentado, porque tá bom, tá tranquilo, lá fora tá chovendo, o sol tá muito quente, ou às vezes a pessoa bate porta na cara, ou você dá um folhetozinho, a pessoa pega e joga fora. E não, para quê? Eu falo, poxa, já falei de Jesus para aquela pessoa falar de novo, né? Isso mostra que o evangelho ele tem que crescer lá fora, não dentro de 4 paredes. E essa tem que ser a nossa visão diante do que a gente está estudando. E a gente observa que, versículo 26, Felipe obedece, né? Felipe obedece prontamente. O texto vai dizer, e levantou-se e foi. Não diz de questionamento. Então, irmãos, isso é muito bom, essa oportunidade de querer. Isso é um privilégio nosso. Muitas vezes a gente quer deixar para o próximo, a gente quer deixar para o outro. Que possamos estar abraçando essas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Aproxima-te daquele carro, significa ação fora do santuário. Lá fora, onde estava o movimento, nas estradas e alamedas da humanidade. Lá fora, nos lugares públicos, trata-se de colocar o evangelho sobre as rodas, em prática, ligando-os ao sistema de transporte, dando-lhe velocidade e tecnologia moderna, na imprensa com folhetos policromados, nos rolos de bobinas, vídeos e projetores cinematográficos. Trata-se de colocar o evangelho ao alcance das massas, de modo que pobres e ricos possam ouvi-lo. A gente está tendo nesse momento uma grande oportunidade de se inovar tecnologicamente a serviço de Cristo. E o que é que a gente observa? A gente observa que nessa dificuldade, nesse momento que estamos vivendo, nesse momento um pouco delicado, esse momento da pandemia, a gente começou a hoje ter contato com os irmãos através do grupo de oração. Um grupo de oração criado virtualmente, onde a gente faz a chamada através de um aplicativo. E a gente consegue ter o mesmo propósito de oração. Talvez não o mesmo engajamento, talvez não o mesmo contato, não conduzir a coisa do mesmo modo, porque um está de um lado, outro está do outro, a internet falha, mas o propósito é o mesmo, a visão é a mesma e o desejo é o mesmo de estarmos próximos. Então, com esse exemplo de Filipe, quando Deus tira ele de Samaria, do meio do povo, onde a coisa está começando a ficar boa, os irmãos estão ali se aquecendo, Deus tira ele de lá e vai salvar uma vida, porque Deus tem um propósito na minha e na sua vida. Então, que possamos analisar quando isso de fato, estiver acontecendo, quando isso de fato acontecer, quando Deus lhe tirar de um momento e colocar em outro e você não entender, questione não. Senhor, seja feita a tua vontade.
Creio que assim Filipe fez, não só uma, mas várias vezes. Não se hesitou em ir, foi. E graças a Deus estamos hoje tendo contato com o Evangelho, porque muitos discípulos do Senhor não disseram não, mas disseram sim. Em terceiro lugar, é preciso explicar as Escrituras e levar as pessoas a Cristo. Trabalhar a Escritura e levar as pessoas a Cristo. Teve um rapaz há pouco tempo que ele se candidatou à presidência, chamado Cabo Daciolo. E ele falou uma coisa interessante. Ele falou o seguinte: não existe ninguém ateu. Não existe ninguém ateu. O que existe são pessoas que não conseguiram ainda apresentar Jesus da maneira correta para essas pessoas. Porque no dia que Jesus foi apresentado da maneira correta para essas pessoas, elas jamais dirão não para Jesus, né? Então, nesse terceiro ponto, a gente observa que é preciso explicar as Escrituras e levar a pessoa de Cristo. E aí, o comportamento, né, o testemunho fala muito. Testemunho, porque nós somos observados o tempo todo, não só pela igreja, mas pelos vizinhos de nossa rua, pelos parentes, né? Mas não é crente, mas, né? Então a gente precisa ter o testemunho, né? E tem um texto, eu sou muito péssimo de memória, mas tem um texto que diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, essas foram as ações que o Senhor tem nos ensinado através da vida de Filipe. O evangelista é também um mestre. A palavra de Deus precisa ser lida, explicada e aplicada. Hoje vemos muitos pregadores substituindo a exposição das Escrituras pelas experiências. Vemos muitos pregadores falando sobre seus feitos poderosos em vez de anunciar o Cristo crucificado. Filipe explica as Escrituras, apresenta Jesus, não a religião, o rito ou a cultura religiosa. Então, ele traz Jesus. Ele não diz a placa de igreja, ele não diz a minha igreja é melhor, ele não diz aquela igreja é ruim. Ele vai dizer Jesus. Existe um Deus que salva, um Deus que liberta, que deu teu filho por nós. Isso bate. Não estou aqui lhe apresentando igreja, mas vá para onde deseje conhecer esse Jesus no lugar onde você se sinta à vontade de estar. Então foi assim que Filipe fez. Filipe explicou as Escrituras, Filipe traduziu para ele aquilo que ele viu, né? A apresentação, as Escrituras, né? Filipe explica as Escrituras de maneira clara e objetiva e mostra para ele Jesus, apresenta Jesus, aquele que morreu na cruz. Em quarto lugar, é preciso receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo. A gente vai observar lá em Atos 8, especificamente no versículo 36 e 38. Acompanhe comigo o que diz a palavra do Senhor. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco: eis aqui a água, quem me impede que seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco. O eunuco perguntou a Filipe o que o impedia ele, né, de ser batizado, de formar ali uma aliança com Jesus. Filipe poderia ter respondido com uma longa preleção teológica sobre o que é a lei e o que a lei dizia sobre os eunucos. Podia ter dito que a liderança hebraica da igreja não autorizava o batismo de gentios, muito menos de eunucos. Mas sua resposta foi simplesmente que nada o impedia de ser batizado se ele cresce em Cristo Jesus. Hoje, novas gerações e novas circunstâncias pregam repetidamente: quem me impede? Qual será a nossa resposta?
Qual será a nossa resposta diante de um questionamento se nos forem feitos, né? Filipe batizava o eunuco. O batismo não é precipitado nem demorado. Não batiza o inconverso, nem adia o batismo do salvo. Uma única condição exigida: crer de todo o coração. Vanderbilt destaca acertadamente que o cristianismo não é um complexo sistema de ideias que é preciso aprender mediante penoso esforço, mas a ligação renovadora da vida com Jesus, que é concedida ao surgir a fé. John Stott diz que a água era um sinal visível da purificação dos pecados e do batismo com o Espírito Santo. A propósito, as palavras descer as águas não afirmam nada sobre sua extensão ou profundidade. Pode estar implícita uma imersão total, mas nesse caso o batizador e o batizando seriam submersos juntos, pois a afirmação se refere aos dois. Por isso a expressão deve significar como surgirem as primeiras pinturas, que eles entraram na água até a cintura, em que Filipe, então, derramou água sobre o etíope. Um argumento que fortalece essa tese é que na Septuaginta, a expressão descer a água só aparece mais uma vez na Bíblia em Juízes, no capítulo 7, no verso 5. E nesse caso, os homens que desceram as águas não foram submersos. Comentando o texto, Justus Gonzalez acrescenta que no grego as formas gramaticais empregadas aqui indicam que eles realmente entraram na água e foi em pé na água que o batismo aconteceu. A referência mais antiga ao batismo por meio do derramamento de água sobre a cabeça está no Didaquê, documento cristão escrito entre os anos de 70 a 120. Se não tiver água corrente, batize em outras águas. Se não puder fazer isso em água fria, faça em água quente. Se você não tiver os dois, derrame água sobre a cabeça, 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marshall, ele dá um conselho relativo a isso, Ele faz uma exposição relativa à questão do batismo, Ele vai dizer que não há evidência suficiente para indicar se o batismo foi pela imersão do eunuco ou mediante o derramamento de água sobre ele, enquanto ficava em pé nas águas rasas. Se o Novo Testemunho deixa obscuro o modo preciso do batismo, talvez não devemos insistir em algum tipo específico de praxe. Ele vai dizer que muitas vezes trabalhamos com determinados estilos, ou especificamos um, O que cremos batista é pela imersão, a imersão totalmente para a morte do velho homem e o ressurgimento do novo homem. É isso que nós pregamos, é isso que nós vivemos, e é isso que eu quero trazer para os amados. É o batismo pela imersão, onde todo o corpo é imerso e depois ele ressurge sobre as águas. Então, esse é o batismo, por isso que o texto que ele não traz muitas referências, sobre como foi feito, de que jeito foi feito, ele só expõe a água, e o batizado. Mas esse é o modo que nós batistas trabalhamos, esse é o modo batista que nós colocamos diante do Senhor como nossa prática de batismo. Em quinto lugar, é preciso estar sempre aberto à nova direção do Espírito Santo. No versículo de 39 e 40, o texto vai fechar dizendo: "E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e o jubiloso continuou o seu caminho."
E Filipe achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em toda a cidade, até que chegou a Cesareia. A tradição diz que este eunuco voltou à sua terra e evangelizou a Etiópia. E ele chega na Etiópia, e começa a evangelizar, começa a falar da palavra de Deus, né? Aquele que saíra do deserto cheio de alegria não podia guardar para si mesmo. Quanto a Filipe, foi dirigido pelo Espírito para novos horizontes. Filipe podia pensar, agora seria o evangelista do deserto, da estrada. Ele não engessou o método, mas se abriu para a nova agenda do Espírito Santo. O que Deus quer que eu e você façamos agora? Às vezes fazemos a mesma coisa na igreja há décadas, quando o vento do Espírito nos conduz a outros campos, outras áreas, outras frentes de novos horizontes. 20 anos depois, encontramos Filipe, vivendo em Cesareia e ainda servindo a Deus como evangelista, como vai dizer, como a gente vai observar mais à frente. Então, Filipe se ateve a tudo aquilo. Filipe poderia depois dizer, não, já fiz minha parte, estou cansado. Mas não, Filipe continuou. Porque ele entende que até o último dia precisamos estar debaixo das mãos do Senhor, fazendo aquilo que agrada o coração do Senhor. O método da igreja não era apenas levar pessoas ao templo para evangelizá-las, mas ir lá fora e ganhar os pecadores onde eles estiverem. O método missionário é ir além das nossas fronteiras. Temos de ser luz nas nações e investir nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida na obra. O missionário escocês Alexandre Dolfo, depois de investir longos anos na sua vida na evangelização na Índia, voltou à Escócia, sua pátria, para cuidar de sua saúde e despertar novos obreiros. Numa seleta assembleia de jovens, pregou um sermão com senso de urgência e fez um apelo veemente para que os jovens se levantassem como missionários. Nenhum moço atendeu. Dolfo ficou tão abatido que teve uma parada cardíaca no púlpito. Correram com ele para uma sala contígua ao templo e lhe massagearam o peito para trazê-lo de volta ao pleno vigor. Ao recobrar as suas forças, rogou aos médicos que o levassem de volta ao púlpito. Com voz embargada pela emoção, dirigiu-se aos jovens novamente. Se a rainha da Escócia convosco fosse, se a rainha da Escócia vos convocasse para ir qualquer lugar do mundo numa missão diplomática, ireis com orgulho. O Rei dos Reis, aquele que deu sua vida por vós, vos convoca para atender seu chamado, e não quereis ir. Pois irei eu, já velho e doente. Não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos morrerei às margens dos rios Ganges, e os indianos saberão que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes as boas novas do Evangelho. Nesse momento, dezenas de jovens, tocados pelo poder da palavra, levantaram-se e atenderam ao chamado de Deus e foram para a Índia como missionários. Concluindo essa exposição, destacamos que Filipe usou a mesma mensagem, tanto no evangelismo de massa em Samaria, como no evangelismo pessoal com o eunuco no deserto, quando a gente vê lá em Atos 8, a partir do versículo 12 ao 35. Em ambos os casos, vemos semelhantemente resposta. Creram e foram batizados, e houve a mesma alegria. As pessoas eram diferentes em raças, posição social e religião. Os samaritanos formavam uma raça mista composta por cidadãos comuns que reverenciavam Moisés,
mas rejeitavam os profetas. Tinham sido iludidos por um mágico. O etíope era um africano, rico e prosélico, que lia os profetas rejeitados pelos samaritanos. Apesar das diferenças, Filipe apresentou a ambos a mesma mensagem, mas a mensagem foi a mesma, assim como o resultado. Que possamos de fato nos espelhar em ações como a de Filipe, nos colocarmos diante do Senhor, buscarmos viver o evangelho da simplicidade, entendendo que não existe malabarismo, que não existe muito enfeitamento. É levar a verdade de Cristo e trazer a verdade do Senhor para nossas vidas. Que Deus continue abençoando vocês e muito obrigado pela atenção e que o Senhor possa vos continuar abençoando em nome de Jesus. Amém.